Mas vamos voltar a falar de sono, que o nosso papo aqui está muito bom. Doutora Lia, existem alguns recursos que podem ajudar os bebês a ter aquele soninho mais tranquilo. Eu peguei emprestado aqui, obrigada Espaço Nascer, que você deu aqui pra gente, alguns recursos. Naninha, né? Uma coisa que eu ganhei uma naninha, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sabia o que era naninha no meu tempo, não tinha isso. Funciona, o que é? Um aconchego? Funciona, assim, na verdade a naninha a gente chama, é um objeto transicional, tá? Sim. Transicional entre aquela fase que a criança tá sempre com a mãe, ou com o pai, quem for o cuidador primário, né? Transição dessa fase para uma fase que esse cuidador vai se afastar para trabalhar, por exemplo. Sim. Então, você começa a inserir a naninha nesse contexto, quando a criança vai precisar ficar sendo cuidada por uma terceira pessoa, tá? Aham. Então, você começa a dar a naninha para a criança, para que aquilo vai passar uma segurança para ela, entendeu? Entendi. É mais ou menos numa fase de 5 para 6 meses que a naninha começa a ser inserida. Uhum. Outra coisa que eu ganhei também, não sabia do que se tratava, são esses rolinhos. Isso é novidade, né? Como é que funciona isso? Isso aqui a gente chama, é um rolinho segura neném. Uhum. Para que serve? O bebê, assim, ele passa 9 meses na barriga da mamãe, todo apertadinho. Para onde ele se mexe, ele tem uma referência. Ele não consegue, ele não mexe o braço, a perna e sempre trisca em alguma coisa. Quando ele nasce, culturalmente se criou a regra de que o bebê tem que ficar lá no berço. Então, você imagina, uma criança, ela é toda contida dentro de um ambiente e quando ela nasce de uma hora para outra, ela tem que ficar num berço enorme, ela assusta, ela se sente perdida, entendeu? Então, a gente precisa usar artifícios seguros para proporcionar essa contenção para a criança. Então, isso aqui é justamente para reduzir o espaço que ela fica. E ele se sente, então, aconchegado. Exatamente, ele se sente mais contido, ele tem uma referência, o corpo tem uma referência, entendeu? Ele não se sente tão perdido no meio do nada. Doutora, pergunta aqui de $1 milhão. Bebê nasceu, acorda várias vezes para mamar. A mãe sempre pensa, Senhor, nunca mais vou voltar a dormir. Existe alguma forma de fazer com que esse bebê recém-nascido, eu sei que é ilusão pedir a noite toda, mas pelo menos acorde menos vezes? Existe alguma técnica? Um bebê recém-nascido pode ou não dormir a noite toda? Ele tem a necessidade de acordar para mamar? Tem. Não assim, tem jeito? Não. Acorda que tá, isso aí mesmo. Olheiras, bem-vindas. É assim, minha gente, a primeira coisa, a primeira conselho que eu dou para as mães, informação. A primeira coisa que elas precisam fazer é se informar, tá? Informações de qualidade para que elas tenham expectativas reais. Porque hoje em dia, você espera que a criança nasça e no dia seguinte esteja dormindo a noite inteira, que a criança não chore muito. Então, assim, é muita expectativa irreal que o mundo coloca na cabeça dessas mães e isso não é legal para elas. Porque elas ficam achando que todas as outras crianças fazem aquilo e o filho dela não. Então, ela fica numa busca incessante de um método para fazer o filho dela se encaixar naquele padrão, entendeu? Então, assim, a natureza é muito sábia. O bebê recém-nascido, ele acorda à noite, não é à toa. É porque ele precisa mamar, ele precisa avisar se ele está com frio, com calor, se ele está molhado. Então, é uma coisa fisiológica. É uma coisa para a segurança do bebê, entendeu? É questão de necessidade mesmo. Doutora, a gente dá um tempo aqui no nosso bate-papo, mas volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já.